Os anos passaram. José, agora governador do Egito, usava vestes finas, tinha autoridade sobre todos e era respeitado como um salvador em tempos de escassez. Mas apesar de todo o poder, ele mantinha o coração sensível à sua origem. Ainda que distante de Canaã, sua fé permanecia firme. E mesmo em terra estrangeira, José sabia: sua história não era apenas sobre ele, era sobre um povo, sobre um plano maior. Jacó viveu seus últimos anos no Egito cercado por seus filhos e netos. A dor da perda de José tinha dado lugar à alegria do reencontro. Mas o tempo não para. Sentindo o fim se aproximar, Jacó chamou José. Pediu que, ao morrer, não fosse enterrado no Egito. Leva-me para junto dos meus pais, na caverna de Macpela. E José prometeu. Depois, Jacó reuniu seus filhos e os abençoou, um a um, profetizando sobre o futuro de cada tribo. A bênção sobre Judá foi especial. O cetro não se afastará de Judá. Havia uma promessa escondida ali. Algo maior viria daquela linhagem. Jacó partiu em paz. Foi sepultado com honra, como havia pedido. José chorou profundamente, mas sua missão ainda não havia terminado. Viveu muitos anos depois da morte do pai. Viu os filhos de seus irmãos crescerem, sustentou todos com dignidade. E antes de morrer, José fez um pedido parecido com o de seu pai. Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. Quando isso acontecer, levem os meus ossos com vocês. E José morreu. O tempo passou, gerações nasceram. A memória de José se apagou entre os egípcios. Um novo faraó se levantou. Este não conhecia José, nem se importava com o passado. Tudo o que via era um povo estrangeiro crescendo demais. Os hebreus tornaram-se ameaça. Então, o rei ordenou trabalho forçado, escravidão. O povo de Deus foi oprimido com dureza, mas quanto mais eram oprimidos, mais cresciam. Isso gerava medo, e o medo gerou crueldade. O faraó ordenou: lancem ao rio todo menino hebreu que nascer. Era um decreto de morte, mas Deus não havia esquecido seu povo, e em meio ao caos nasceu um menino. A mãe o escondeu por 3 meses. Quando não pôde mais, fez um cesto de junco, o untou com betume e o colocou no rio. O bebê foi levado pelas águas. A irmã seguia de longe. Então, a filha do faraó encontrou o cesto. O menino chorava. Ela se compadeceu e, ironicamente, decidiu criá-lo como seu próprio filho. O nome dele era Moisés, tirado das águas. Foi criado no palácio, mas não esqueceu quem era. Um dia, viu um egípcio ferindo um hebreu. Moisés interveio e matou o egípcio. No dia seguinte, tentou apartar uma briga entre 2 hebreus, mas foi confrontado. Quem te colocou como juiz sobre nós? Moisés percebeu que seu ato havia sido descoberto. Fugiu para o deserto de Midian. Ali encontrou 7 moças em um poço. As ajudou. O pai delas, Jetro, o acolheu. Moisés casou-se com Zípora, filha de Jetro, e tornou-se pastor de ovelhas. Anos se passaram. Parecia que tudo havia ficado para trás. Mas Deus não esquece seus planos, e quando o tempo certo chegou, o fogo apareceu. No monte Horebe, um arbusto ardia, mas não se consumia. Moisés se aproximou. Uma voz ecoou: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. E Deus disse: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Deus revelou seu nome. Eu sou o que sou. Ordenou que Moisés voltasse ao Egito. Liberta meu povo. Moisés resistiu. Quem sou eu? E se não crerem, eu não sei falar. Mas Deus respondeu a cada medo.
Eu estarei contigo. Eu darei sinais. Eu serei tua boca. E escolheu Arão, irmão de Moisés, para ser seu porta-voz. Moisés voltou ao Egito. Junto com Arão, foi até o faraó. Disse com autoridade: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo. Mas o coração do faraó era de pedra. Ele zombou: quem é o Senhor para que eu obedeça? E em vez de libertar, aumentou a opressão. Os hebreus sofreram mais. Moisés se entristeceu. Senhor, por que maltratas este povo? Mas Deus disse: agora verás o que farei. Com mão forte, o faraó os deixará ir. Vieram as pragas, águas tornaram-se sangue, rãs cobriram a terra, piolhos, moscas, pestes, úlceras, saraiva, gafanhotos, trevas. E por fim, a pior de todas, a morte dos primogênitos. Antes da última praga, Deus ordenou: cada família deveria sacrificar um cordeiro, marcar as portas com seu sangue e comer em prontidão. Era a Páscoa. O sangue seria o sinal. Onde houvesse sangue, a morte não entraria. Naquela noite, o clamor foi grande no Egito. Mas entre os hebreus, houve livramento. O faraó derrotado chamou Moisés e disse: vai, sai do meio do meu povo. O povo partiu apressado. Levavam pães sem fermento, joias dadas pelos egípcios e, o mais importante, a promessa viva. Mas logo atrás deles vinha o exército de Faraó. O povo, ao ver o mar à frente e os soldados atrás, temeu. Melhor seria termos morrido no Egito. Mas Moisés disse: não temais, o Senhor pelejará por vós. Deus ordenou: ergue tua vara. E o mar se abriu. Paredes de água se ergueram. O povo passou a pé enxuto. Quando os egípcios tentaram seguir, as águas voltaram. Foi a libertação. No deserto, Deus guiava com coluna de nuvem de dia e de fogo à noite. Enviou maná do céu, água da rocha. Mas mesmo livres, o povo murmurava. Faltava fé. Ainda assim, Deus os conduzia. No Monte Sinai, Deus falou com Moisés. Relâmpagos, trovões e uma voz que fazia tremer. Ali, Deus deu os mandamentos, palavras que formariam uma nação. Não terás outros deuses. Não matarás. Não mentirás. Eram princípios eternos. Moisés ficou 40 dias no monte. O povo impaciente fez um bezerro de ouro. Disseram: este é o Deus que nos tirou do Egito. Deus se indignou. Moisés intercedeu: perdoa este povo. Quebrou as tábuas ao ver a idolatria, mas depois subiu novamente. E Deus reescreveu suas palavras. Seguiram viagem. Mas por causa da desobediência, a geração que saiu do Egito não entraria na terra prometida. 40 anos no deserto. Uma nova geração se levantava. Moisés, já velho, viu a terra de longe, mas não pôde entrar. Antes de morrer, abençoou o povo e nomeou Josué como seu sucessor. E ali, no alto do Monte Nebo, com os olhos voltados para a promessa, Moisés descansou. O servo do Senhor partiu, mas o plano seguia. A promessa continuava viva e o povo pronto para conquistar.